Então, se você está vivendo fora desse mundo e ainda não sabe que filme é esse, o To Die For é o primeiro filme dos Abdala Brothers, do Salomão e do André Abdala. São dois diretores brasileiros que fazem produções simplesmente sensacionais, já trabalharam com muita gente, Red Bull, BMW, Porsche, posso ficar aqui horas citando, e toda a produção deles é simplesmente uma obra de arte indescritível. Cara, masterpiece. E eles estão lançando agora o primeiro filme deles, o primeiro filme brasileiro em IMAX. Esse filme, ele mostra de perto as 24 horas de Le Mans com o Felipe Nasser, com a Porsche 963. Então, e eu tô muito animado para ver isso, que eu realmente tô esperando isso há muito tempo. Então, vamos ver o filme agora e depois eu conto como foi essa experiência, sem spoiler, é claro. Então, para quem não sabe, o filme vai sair em abril no Brasil, mas eles fizeram essas sessões aqui em especial para as 24 horas de Daytona, né? E olha que coisa linda! A Porsche 963 aqui, uma réplica, é claro, né? Mas aqui em exposição, na frente do cinema. Cara, que coisa sensacional! Então olha aí, os primeiros a entrar aqui na sala 6. Vamos ver como é a sala. Tô na poltrona F9 e é uma sala padrão IMAX, né? Literalmente abrindo a sala. Opa! F9, nos encontramos aqui. Aqui que tá o problema. Para muitos seria a solução, porque a cadeira, ela deita, né? Só que eu tô vendo uma coisa de 24 horas. Faz muitas horas que eu não tenho um sono decente. Pode ser que seja um problema. Enquanto esperando o filme começar também, essa tá sendo a minha primeira experiência em um cinema nos Estados Unidos. Eu nunca tinha vindo a um cinema nos Estados Unidos, muito menos um cinema premium igual a esse. Acabou que eu não gravei muita coisa, mas na hora da saída, se der, eu quero gravar um pouco do lobby. É bem bonito. Enquanto isso, esperando, vamos falar o que eu acho que vai ser do filme. O filme, eu sei que ele tem 1 hora de duração, se eu não me engano, é um filme curtinho. O que eu já ouvi falar do pessoal que já assistiu, a qualidade técnica tá absurda. O que eu sei que eles gastaram um tempo fazendo, por ser até uma sala IMAX, é o tratamento de áudio. Então falaram que o áudio desse filme está sensacional. Assista em IMAX, porque é um filme que foi pensado para assistir em IMAX. Vai ser ruim em outras salas? Definitivamente não. Mas o IMAX é uma experiência única, né? Sinceramente, eu nem sei o que esperar, porque obviamente baseado em fatos reais, né? São eles acompanhando o Felipe Nasser nas 24 horas de Le Mans com a Porsche Pense, com o Porsche 963. Mas é um filme, né? A gente não tá falando de um documentário, a gente não tá falando de uma série, a gente tá falando de um vídeo, é um filme. E muito feliz que eu consegui assistir o filme alguns meses antes de sair no Brasil. Quando as coisas são pra dar certo, dão certo. E fomos os primeiros a chegar, nada mais justo do que ser os últimos a sair também. Cara, que experiência sensacional. Eu vou parar ali em algum lugar pra comentar um pouco melhor. Mas aí até aqui, ó, que eu falei do cinema, como é. Um cinema bem americano, bem o que você esperaria. E olha aqui, hein? Vê se os caras estão com moral ou não. E aqui, mostrando um pouquinho mais da entrada do cinema em si, que eu não tinha conseguido mostrar antes, né? Mas, cara, bem... Sabe Drake e Josh? Sabe aquele cinema lá que um dos dois trabalhavam? Então, passa uma vibe parecida. Passa uma vibe bem parecida. Vamos voltar aqui agora pro mundo real. Já dá pra ouvir o ronco dos motores, que Daytona é bem na frente. E mais uma vez parar pra apreciar, né? Olha que coisa simplesmente sensacional. O carro em si é lindo, a livery é linda. Tudo nesse carro combina. Tudo nesse carro combina. Só que é o número 7, né? Que é o que tá correndo agora. No filme que fala de Le Mans, o carro era o número 4. Mas aqui pra 24 horas de Daytona eles estão usando o número 7. E a gente ainda vai conversar bastante sobre o filme, hein? E finalmente, depois de insanas 24 horas lá em Daytona, tô em casa de volta aqui em Winter Garden e vamos falar um pouquinho sobre esse filme. Vamos comentar um pouquinho sobre cada parte que eu acho importante de falar sobre o filme, mas a primeira coisa é que eu fui pra assistir esse filme com altíssimas expectativas, já tava esperando ele há bastante tempo, e ele carrega muitos títulos muito fortes, principalmente como ser o primeiro filme brasileiro pra IMAX e também o primeiro filme, realmente filme de cinema, dos Abdala Brothers, que eu sei que são caras sensacionais, então realmente estava muito animado e minhas expectativas já chegaram muito altas. Eu
Eu já fui pro filme sabendo que o que eu ia ver lá era realmente os caras tendo paixão pelo que eles estavam gravando, pelo que eles estavam produzindo. E a outra coisa que eu tava esperando muito, e que a gente vai conversar mais na frente, foi sobre a imersão do filme, que pra mim era o ponto principal que eu tava esperando. Vamos abordar um pouco das imagens do filme, dos visuais, realmente dos takes que a gente viu lá. Depois de sair da sala de cinema, a primeira coisa que eu fiquei pensando é que realmente foi um filme diferenciado, com takes diferenciados. São tipos de take que você não espera ver em um cinema, com o conhecimento prévio que a gente já tem, com as experiências prévias que a gente tem de cinema, de filmes de ação, entre outros, e realmente são takes bem diferenciados, eles acompanham bem de perto o que tá acontecendo, você realmente se sente lá dentro. E é óbvio que a parte toda de color grading do visual do filme tava espetacular, espetacular mesmo, não tenho um A pra falar sobre isso. E falando dessa parte visual do filme, tem uma coisa que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum: a Panavision. Se você não conhece, a Panavision é simplesmente uma das empresas mais tradicionais do cinema. Ela é a empresa responsável por desenvolver e produzir todas as melhores lentes que já foram usadas no cinema, nos filmes mais icônicos. Praticamente todo filme icônico que você se lembrar tem uma lente Panavision envolvida. E uma das coisas dessa empresa é que você não pode simplesmente bater lá na porta e comprar uma câmera para usar no seu filme. Todas as lentes são da própria Panavision, então você tem que ir apresentar o seu projeto e se eles quiserem, se eles acharem que vale a pena, eles te alugam essa lente. Ou então, para os diretores de alto calibre ou para quem eles veem um potencial muito alto, eles desenvolvem uma lente específica, então o diretor vai lá, passa as necessidades do projeto dele e eles conseguem desenvolver uma lente específica para aquele projeto com aqueles requerimentos. E se o filme já não fosse insano o suficiente, é exatamente isso que eles fizeram. A gente tem que dar destaque para duas lentes em especial que foram usadas para a gravação desse filme. Uma delas é uma lente custom que a Panavision fez para os Abdallah Brothers com os requerimentos de projeto deles. E falando assim, eu não sei se dá para passar a magnitude do que é ter diretores brasileiros, o primeiro filme IMAX com uma lente custom da Panavision. E a segunda lente que a gente tem que dar um destaque é chamada de System 65. Existem somente duas lentes dessa no mundo e uma delas foi usada para esse filme. E para se ter uma ideia, essa foi a mesma lente que o Christopher Nolan usou para gravar alguns dos takes mais próximos do personagem em Oppenheimer. Vamos virar a página um pouco agora e falar de uma parte que eu acho tão importante quanto, se não mais importante do que a imagem, que é o áudio. Tem uma frase que o pessoal do audiovisual conta, uma história que eles falam, que é que se um vídeo, se um filme, ele tem uma imagem que não tá ali das melhores, mas tem um storytelling legal, envolvente, você volta pra assistir o filme. Agora, se o áudio não tiver bom, esquece, você nunca mais vai voltar e nem vai lembrar. E se lembrar, é uma experiência negativa. E com isso dito, eu só tenho a dizer que o áudio desse filme tá uma das coisas mais absurdas que eu já vi em uma sala de cinema. Além de toda a imersão que você consegue ter com o áudio numa sala de IMAX, com o sistema surrounding, por exemplo, eles sim usam isso no filme, que fica muito legal. Durante todo o filme você percebe um áudio que é confortável, que é fiel, que é equilibrado. Você vê que eles não exageraram nada no áudio, que você falou, tipo, poxa, passaram demais aqui, ou então que faltou alguma coisa. Tá simplesmente perfeito. E isso é uma coisa de realmente se tirar o chapéu, porque o quanto isso colaborou pra imersão que o filme te passa é o que a gente vai falar mais tarde, mas assim, incrível. E ainda falando de áudio, mas mudando um pouco, vamos falar da trilha sonora desse filme. Tanto a parte da trilha sonora que foi exclusiva pro filme, quanto as músicas third party que eles usaram, casaram muito bem com a experiência. E eu não quero falar muito a fundo, porque eu não quero acabar dando spoiler de alguma música que eles vão usar, mas o que eu posso falar, eu não posso deixar de falar, é que na parte final do filme, a música final, quando acaba a história e vai subir nos créditos, cara, é uma música super conhecida e eu realmente me emocionei naquela hora, eu fiquei todo arrepiado. Agora, a alma e o coração do projeto, né, o storytelling. O primeiro ponto a se destacar é que esse é um filme que não tem um roteiro programado, porque realmente são os Abdallah Brothers, o pessoal da produção, seguindo o Philippe Nasser durante as 24 horas de Le Mans. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre isso é que se você já é um aficionado por automobilismo igual a gente, você já sabe o que aconteceu nessa corrida. Mas se você não é, ou tá indo com alguém que não é, cara, não pesquisa o que aconteceu. Se essa vai ser a sua primeira experiência com essa corrida, permita que o filme te mostre ela sob os olhos, sob as lentes que ele foi pensado pra te mostrar. Só vai e se sinta imerso do jeito que foi pensado pra ser. Uma das coisas mais sensacionais é que a gente tem, durante todo o filme, o Philippe Nasser narrando. Então você realmente se sente dentro da cabeça dele, você consegue entender as emoções, os medos, as ansiedades, os objetivos que ele tem e principalmente você consegue entender o título do filme. To Die For, algo que você morreria por. Com essa visão que o filme te dá do Philippe Nasser, você entende que as 24 horas de Le Mans é algo que ele definitivamente morreria pra conquistar. E eu gostei muito do trabalho que eles conseguiram fazer com isso, porque a gente tem muitas emoções cruas do piloto, mas não é só um monte de emoções aleatórias jogadas pra você na tela. Realmente você consegue ter uma construção e se sentir 100% imerso. Você consegue realmente se sentir na pele do Philippe Nasser durante todo o filme. Eu mesmo me arrepiei em vários momentos do filme que foram simplesmente uma experiência que eu nunca tinha tido em uma sala de cinema, sendo bem honesto. E isso dito, eu vejo um ponto onde o pessoal que tá 100% acostumado com os filmes de ação
podem achar uma brecha ali. A gente tem momentos no filme que realmente são game changers pra como a história vai seguir. E nesses momentos tão cruciais pra história, a gente não vê ele sendo tratado de uma maneira diferente, de maneira especial, tipo, com um super drama em cima, algo que você esperaria em um Drive to Survive, por exemplo. E ao mesmo tempo que no início isso acabou me incomodando um pouco, porque eu pensei, cara, esse aqui é o momento que mudou a história da corrida inteira. Como que a gente só teve, tipo, um takezinho, não teve nada trabalhado em cima. Quando eu saí da sala de cinema, eu consegui entender que, cara, na minha cabeça, esse é o objetivo, porque a gente tá imerso nas 24 horas de Le Mans. A gente tá sendo o Felipe Nasser por 1 hora ali. E, cara, isso aconteceu, é um fato que aconteceu, mudou a corrida, mas na vida real, beleza, bora pra frente, bora seguir. Então, eles não têm essa maquiagem toda cinematográfica em cima pra causar um super drama, porque foi algo que aconteceu e a equipe se virou e vamos. Então, eu sinto que muita gente vai sentir essa falta de ter, às vezes, um drama a mais, mas depois que você enxerga o filme todo numa visão mais macro, isso tudo faz muito sentido, porque você tá imerso no personagem. Ali a realidade é tratada como realidade. Aconteceu, bora pra frente. E começando a partir pra uma conclusão geral, vamos falar do overall do filme, que, cara, simplesmente uma experiência sensacional. Eu mal posso esperar pra isso sair no Brasil, pra eu ir assistir de novo, ir assistir com família, ir assistir com amigos, que é um filme pra todo mundo, não só pros aficionados de automobilismo. E eu garanto que qualquer um que assistir vai ter essa mesma impressão de que foi uma experiência diferente de tudo que eles já viram no cinema. E é bizarro de pensar que esse filme inteiro foi gravado, foi capturado com uma equipe de 8 pessoas. Cabe em 2 mãos quantas pessoas tiveram acesso a câmeras para capturar esse filme. Isso é bizarro. E pra gente fechar a experiência com chave de ouro, nada mais justo do que deixar uma frase que o próprio Dan Sasaki usou para descrever a experiência. Dan Sasaki, um dos heads da Panavision, um cara que entende 100% de cinema. Cara, eu acho que vocês inventaram um novo gênero.